Ok. Falamos então um pouco sobre canais wireless e agora a gente tem uma noção melhor das dificuldades de se transmitir em canais que sofrem os desvanecimentos que foram apresentados, tá? A parte 4 desse vídeo vai dar uma introdução sobre o FDM com um pouco mais de detalhes em relação à exposição de modulação multiportadora que foi dada no início do vídeo, mas é bom deixar claro que nós não vamos esgotar o assunto de OFDM, tá? Esse assunto vai ser abordado em vídeos futuros e aí o objetivo é nós entendermos como o OFDM resolve o problema de se transmitir em wireless, dados os desvanecimentos que foram apresentados, tá? Então, vamos começar. Bem, lembrando que a ideia de modulação multiportadora é o particionamento do canal, tá? Essa figura mostra exatamente isso. O canal introduz ganhos diferentes em cada frequência, tá? Então, lembrem do modelo de seletividade em frequência, ou melhor, da coerência em frequência que nós derivamos para o canal wireless, que quer dizer que apenas em uma determinada faixa de frequência o canal se comporta com um ganho estável. Então, notem nessa figura, do meio, os ganhos mudando ao longo da frequência, tá? Porque nós estamos lidando com uma faixa larga de canal. Então, a ideia de OFDM é particionar o canal em vários subcanais flat e tentar transmitir o número de bits que é possível dentro daquela faixa, tá? Isso é feito de maneira mais criteriosa para transmissão em Wireline Communications, que seria a versão OFDM denominada de Discrete Multitone, que é DMT, que não vai ser abordada exatamente aqui nesse vídeo, tá? Mas OFDM também faz isso, tipicamente através de pilotos que são transmitidos pelo canal e conseguem perceber frequentemente quais os ganhos do canal em determinada frequência. Uma coisa que ofusca um pouco o entendimento de OFDM, na minha opinião, é pular diretamente para a implementação, ou seja, pensar, para quem já tem familiaridade, pensar na geração de subsímbolos, que é AM ou PAM, que passa por uma FFT e a adição desse prefixo cíclico e etc. Tá? Eu vou falar sobre isso mais à frente, mas eu gostaria de falar um pouco antes sobre o verdadeiro objetivo de se usar a modulação multiportadora, tá? Então, se formos pensar qual é o objetivo é particionar o canal, tá? Só que o FDM não é a única maneira de se fazer isso. Então, eu vou falar antes sobre vector coding, que é uma maneira um pouco mais abrangente de se fazer isso, tá? E, na verdade, o FDM é um caso especial de vector coding que seria uma implementação mais eficiente para se fazer o que vector coding se propõe a fazer, ou seja, particionar o canal, tá? Então, a expressão acima, ela mostra basicamente uma convolução discreta sendo representada em forma matricial, tá? A matriz P no central, ela tem os steps do canal, que agora estão sendo chamados de P, antes era G nos slides anteriores, e agora passamos a chamar de P, tá? E então temos a convolução, basicamente um vetor de amostras transmitidas X, sendo multiplicando a matriz de convolução P, que é uma matriz Toeplitz, somado com o vetor de ruídos no domínio do tempo, tá? E aí resulta no vetor Y, que é o vetor de amostras recebidas, tá? Então, se nós formos olhar com calma, esse vetor de amostras transmitidas, ele tem n mais 1000 amostras. E, portanto, a matriz P central ela tem n mais 1000 colunas e apenas n linhas, ok? No entanto, nada foi dito ainda sobre como são essas amostras X, tá? E o objetivo da derivação de vector code é exatamente pensar como nós devemos modelar ou codificar esse X a ser transmitido, esse vetor de amostras, de maneira que nós consigamos particionar o canal, ou seja, fazer transmissões independentes em subcanais, tá? Que são ortogonais entre si, ou seja, que podem ser unidos em um sinal que combina os canais paralelos e sem que eles interfiram entre si. Ok. Então, a abordagem inicia com a decomposição em valores singulares da matriz
de taps do canal, a matriz Topolit P. Tá? Então, se nós tirarmos a SVD do P, nós obtemos então o produto entre uma matriz unitária, F, tá? Uma matriz central que tem os valores singulares, que é basicamente a concatenação desse gama, com uma matriz de zeros, devido ao fato de somente n valores singulares estarem presentes nessa matriz, tá? E os demais serem zero. E o produto finalmente com a matriz unitária também M, conjugada, transposta. Tá? Então, essa é a forma padrão de SVD. E aí, a abordagem de Vector Coding é usar exatamente essas matrizes unitárias F e M para multiplicar o vetor de símbolos transmitidos e o vetor de símbolos recebidos, como nós vamos ver à frente. Então, pensem o seguinte: se ao invés de mandar esse x aí, que está na expressão em cima, nós mandarmos m vezes um outro x, como m é uma matriz unitária, o produto entre o m conjugado transposto e um m natural, sem estar conjugado transposto, daria uma identidade. Ou seja, já iria eliminar esse m mais à direita da decomposição em valores singulares de P. Tá? Então, exatamente isso que está aqui no que eu chamei de encoder. Tá? O x a ser transmitido ele vai ser o produto entre o m da decomposição da SVD e um vetor que tem os subsímbolos representantes, os subsímbolos que vão ser transmitidos em cada subcanal do particionamento. Tá? E então, como esse m ele tem n mais mil colunas, o vetor onde o x maiúsculo está inserido tem também zeros, que seriam 1000 zeros para completar o tamanho do vetor. Tá. Então, como é que fica a sequência recebida? A gente tinha a expressão y igual a px mais n, e agora substituindo o p pela sua decomposição, ficamos então com a expressão completa, onde aparece o produto do m conjugado transposto com m. Tá? E esse produto, obviamente, vai sumir devido ao fato de m ser uma matriz unitária. Ok. E aí, além disso, o receptor vai usar a matriz F da decomposição SVD, só que vai usar ela como a conjugada transposta. Tá? E o que isso representa? Cada uma das linhas dessa matriz F conjugada transposta, ela vai representar exatamente o filtro casado em cada um dos subcanais. Tá? Então, se nós voltarmos aquela figura do início da apresentação, onde nós vemos cada uma das funções base de transmissão e funções base de recepção do modelo de modulação multiportadora, então no receptor as funções base seriam as linhas de F conjugado transposto, e no transmissor as funções base de transmissão seriam as linhas da matriz M. Ok? Então, como resultado, o F conjugado transposto cancela com o F da expressão, e o M conjugado transposto cancela com o M do sinal transmitido, e finalmente nós obtemos um Y que está multiplicando simplesmente em cada linha o valor singular da matriz P pelo subsímbolo que foi alocado àquele subcanal. Então, essa expressão y igual a gama x, ela basicamente diz que nós conseguimos efetivamente pegar vários subsímbolos e modular de maneira que vários subcanais ortogonais passem juntos em um mesmo canal e nenhum deles interfira entre si. Tá? Vale notar que tudo isso foi possível simplesmente pelo fato de que as funções base de transmissão e recepção, que vêm das matrizes da SVD, elas são funções ortogonais, ok? Porque a SVD dá, nas linhas ou colunas dessas matrizes, um conjunto de vetores ortogonais, ok? Então, é possível, então, separar essas transmissões em subcanais. Mas essa relação ainda não mostrou exatamente uma relação multiportadora que fica mais clara em OFDM. Okay? Vamos ver, então, uma análise de prós e contras do Vector Coding. O lado positivo de Vector Coding é que
Se nós olharmos para o vetor de transmissão x, vou voltar um pouco aqui, o vetor de transmissão ele basicamente aloca a energia somente aos símbolos, já que ele preenche o resto do vetor com zeros, ok? Então, toda a energia de transmissão está alocada naquela parte do x maiúsculo, que é onde estão os símbolos para cada subcanais. Tá? E isso é positivo, porque não tem perda de energia, toda a energia está alocada para o que é de fato transmitido para levar dados. Tá? Isso é diferente um pouco de OFDM, como nós vamos ver à frente. Agora, os contras são vários, né? E eles estão relacionados exatamente à complexidade. Se nós formos observar, a SVD da matriz do canal P, ela dá matrizes que dependem do conhecimento do canal, tá? E isso também vai ser diferente para o FDM. E essa, na verdade, é uma das grandes sacadas do FDM. Aqui, para se projetar as funções de transmissão base, as funções base de transmissão e recepção, que vêm das matrizes F e M, é necessário saber como se comporta o canal no domínio do tempo. Ou seja, é necessário ter o vetor de TEPs do canal P. Tá? E além disso, essa implementação de vector coding ela tem uma complexidade elevada, ok? E então o FDM tenta atacar exatamente esses dois contras e propor um sistema muito mais eficiente. Então, vamos passar então para o FDM. Qual é a grande sacada, uma das grandes sacadas do FDM que é bem inteligente? É observar que se nós colocarmos naquele vetor de vector coding, eu vou voltar aqui um pouco. Se esses new elementos adicionais do vetor de transmissão de amostras, eles forem uma repetição dos últimos new elementos entre os elementos de 0 a n-1, então o que acontece é que essa representação, essa matriz de convolução P, ela pode ser representada como uma matriz circular, tá? Então, olha lá como isso simplifica. Quando a matriz passa a ser circular, como mostrada nesse slide aqui, tá? A decomposição em valores singulares passa a ser equivalente a uma decomposição em autovalores, ok? Eigenvalue decomposition. E por que o Eigenvalue decomposition vai ser benéfico? Vamos já ver. Tá? Então, a SVD é substituída por uma Eigendecomposition e a outra grande sacada é que as matrizes unitárias da decomposição em autovalores, elas podem ser mapeadas em conjuntos de vetores ortonormais arbitrários, tá? E aí, a sacada de OFDM é usar para essa matriz M justamente a matriz da IDFT. E por que que isso é tão benéfico? Pelo fato de que a matriz da IDFT não depende do canal, tá? Na verdade, as colunas e linhas das matrizes de IDFT ou DFT, elas são simplesmente exponenciais complexas, tá? Então, ao usar agora M igual a matriz de IDFT e codificar o símbolo, modular o símbolo de uma maneira semelhante ao vector coding, então nós vamos usar as colunas da matriz de IDFT como as funções base. Tá? E cada uma dessas colunas vai ser uma exponencial complexa, portanto, de frequência diferente, portanto, ortogonais, na verdade ortonormais, e, além do mais, podem ser vistas como subportadoras, porque é como se eu estivesse pegando os símbolos de cada QAM ou PAM independente que vai em cada um dos subcanais e dando um shift em frequência através da portadora que está intrínseca na matriz de DFT. Tá? Então, o resultado é um modelo que lembra aquele de vector code, mas agora é simplificado. Tá? Nós temos novamente a convolução no domínio do tempo sendo y igual a p, a matriz Toeplitz do canal, no domínio do tempo, vezes o vetor x de amostras, tá? E uma representação equivalente é substituir a matriz P pela decomposição em autovalores, usando na matriz unitária a matriz de IDFT ou de DFT, e ao invés de transmitir o vetor de amostra x minúsculo, transmitir um vetor
X maiúsculo, que são os subsímbolos em cada canal, em cada subcanal, que é passado que é multiplicado, na verdade, por uma matriz que cancela a matriz mais à direita da decomposição em autovalores da matriz P. Então, o objetivo de usar esse Q conjugado transposto, que é a matriz de IDFT, aí no lugar de multiplicando o X maiúsculo, é exatamente cancelar o Q da decomposição em autovalores do matriz P. Tá? E aí fica então sobrando um Q conjugado transposto mais à esquerda. E esse Q conjugado transposto, novamente, que é a matriz de IDFT, ele é cancelado através dos filtros casados do receptor, que são, nesse caso, que estão embutidos, nesse caso, dentro da matriz de DFT, a matriz Q, usada no receptor. Então, olha lá, a motivação aqui foi totalmente diferente do convencional, mas no final a gente chegou à conclusão sobre a implementação de OFDM, tá? Passar primeiramente por uma IDFT e no receptor passar por uma DFT, tá? Garantindo que o prefixo cíclico seja adicionado no símbolo transmitido e que isso torne a matriz P do canal uma matriz circular. Por fim, se tem então o resultado que normalmente se denomina como o modelo no domínio da frequência, sendo y maiúsculo igual a lambda x. Tá? E esse lambda maiúsculo, ele é uma matriz diagonal, que é exatamente o que nós queríamos desde o começo. Porque por ser diagonal, ele implica que os canais estão devidamente ortonormais, tá? Nenhum está interferindo entre si e, portanto, os subsímbolos que são enviados em um determinado subcanal aparecem com resposta somente naquele subcanal no receptor, tá? E tudo isso, lembrando que tudo isso foi garantido uma vez que o prefixo cíclico inserido foi suficiente para tornar a matriz P uma matriz circular. Passando então para uma comparação entre Vector Coding e DMT ou FDM, quando eu falei que Vector Coding aloca toda a energia para o sinal transmitido, eu me referia exatamente ao fato de que em DMT e OFDM é preciso colocar um prefixo cíclico. E esse prefixo cíclico, ele representa uma certa perda de energia, tá? Porque essas amostras extras do prefixo cíclico, elas são não nulas, obviamente, porque elas são uma repetição. Então, observem aqui que após tirar a IFFT, eu tenho o resultado da IFFT no domínio do tempo, que é x', e aí então eu pego as últimas 1000 amostras e replico no início do símbolo, tá? E aí então esse é o prefixo cíclico, e esse prefixo cíclico repete amostras do próprio x', que é a IFFT. Portanto, há um certo aumento de energia aí, e isso implica em uma perda ligeira de SNR, tá? Então, em termos de SNR, o Vector Code seria mais eficiente. Agora, DMT e OFDM é muito mais eficiente em termos de custo computacional e, portanto, é a solução que ganhou tanta popularidade no sistema de comunicação digital. E, aliás, ao fazer o número de amostras repetidas nil ser muito pequeno em relação ao número de amostras n do símbolo multiportadora no domínio do tempo, essa perda de energia ela passa a ser desprezível. Portanto, não seria muito diferente usar o Vector Coding em relação ao OFDM ou DMT nesse caso, tá? E por fim, a terceira grande sacada dentro das que eu falei nesse vídeo de OFDM, para terminar de consolidar o sistema como um sistema muito mais eficiente que Vector Coding, é usar o algoritmo da FFT ou da IFFT para fazer a computação do produto entre os subsímbolos e a matriz de IDFT escolhida, tá? Então, como a FFT ela pode ser computada com uma complexidade muito menor do que a multiplicação matricial, então o sistema pode ser implementado de maneira muito eficiente ou com baixa complexidade, tá? E então, para consolidar aqui, os principais pontos positivos de OFDM é que
O design fica simples devido ao fato de que as funções base de transmissão e recepção não dependem do canal e é possível implementar o sistema com uma baixa complexidade, inclusive baixa complexidade de equalização, tá? Que vai ficar de fora do escopo desse vídeo por hora.